Continuando a nossa prova de inglês do Enem 2022, a gente vai agora para a segunda questão. Eu separei ela aqui para ficar mais fácil da gente ver. E ela tem um texto só para uma questão, que foi o que aconteceu também lá na primeira questão. Eu acho isso maldade por parte do Enem. São muitas questões, ela poderia ter feito um texto para várias questões, para economizar tempo. Mas enfim, o Enem não é só uma prova das matérias, né? É uma prova de resistência também. Então, tem que correr para fazer a questão, sabendo que a gente tem em média 3 minutos para cada questão. Então vamos, questão 2, tem o texto. O texto começa assim: As my official bio reads. Então, como diz na minha biografia oficial, como dá para ler, né? Na minha biografia oficial, I was made in Cuba. Eu fui feito em Cuba. Assembled in Spain. Montado na Espanha. Imported to the United States. Importado para os Estados Unidos. Então ele está falando como se ele fosse uma mercadoria. Ele foi fabricado em Cuba, montado na Espanha e importado para os Estados Unidos. Meaning, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Meaning quero dizer que my mother, 7 months pregnant, and the rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid. Então ele quer dizer que minha mãe, 7 meses grávida de mim, né? No caso dele, ele contando, e o resto da minha família chegamos exilados, como exilados, de Cuba para Madrid. Where I was born, onde eu nasci. Então ele nasceu em Madrid. Less than 2 months later, menos do que 2 meses depois, we immigrated once more and settled in New York City, then eventually in Miami, where I was raised and educated. Então, depois de 2 meses, pouco menos de 2 meses, que eles chegaram em Madrid, ele migrou mais uma vez e se assentou, né, montou residência, que é assentar, é se acomodar, se estabelecer em Nova York, e depois eles foram para Miami, onde ele nasceu. Então ele só nasceu em Miami. Foi educado nascido e educado em Miami. Although technically we lived in the United States, the Cuban community was culturally insular. Não sei o que é isso. Então vou marcar, não sei o que é isso. Insular. Imagino que era inflamado, que era alguma coisa que crescia, que era grande. Então, continuando. Apesar de tecnicamente eu ter vivido nos Estados Unidos, a comunidade cubana era culturalmente, aí a palavra que eu não sei, né? Ínsula. Eu acho que era grande, inflamada, era considerável. Em Miami durante os anos 1970, durante os anos 70. Bonded together by the trauma of exile. Então, os cubanos, eles tinham uma conexão, eles eram juntos, conectados, agrupados, pelo trauma de ter sofrido exílio. What's more, o que mais? It seemed that practically everyone was Cuban. Parecia que praticamente todo mundo era cubano. My teachers, the classmates, the mechanic, the bus driver. Então, os professores, os colegas de classe, o mecânico, o cara que dirigiu o ônibus, parecia que todo mundo era cubano. I didn't grow up feeling different. Eu não cresci me sentindo diferente. Or treated as a minority. Quase que eu enrolo aqui, sai um português. Então ele não cresceu se sentindo diferente ou tratado como minoria, porque no lugar que ele estava, todo mundo era cubano, então parecia que ele estava em Cuba ainda. The few kids who got picked on in my grade school were the ones with freckles
and funny last names like Dawson and O'Neill. Então ele fala que as poucas crianças que implicavam com elas, que sofriam bullying lá na escola dele, eram as que tinham sardas e as que tinham sobrenomes engraçados, como Dawson e O'Neill. Então a gente já conseguiu ler o texto, demorou um pouquinho, né? Mas porque eu fui lendo devagar e traduzindo. Na hora da prova dava para ler mais rápido. Aqui tem a fonte, de novo CNN, de novo de mais de 2 anos atrás. Vamos agora para as opções. Ao relatar, deixa eu subir aqui. Ao relatar suas vivências, o autor destaca: letra A. Qualidade da educação formal em Miami? Não lembro dele ter falado nada disso. Já vou descartar. Ele falou que foi educado em Miami, mas ele não discursou sobre a qualidade da educação. Letra B. O prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos. Bom, não foi isso que ele falou. Eu não sei se o insular aqui, que eu não consegui traduzir, poderia ter alguma coisa a ver com prestígio. Mas com o resto do texto todo, ele não fala do prestígio da cultura nos Estados Unidos. Ele falou que no lugar que ele estava, parecia que todo mundo era cubano. Então ele não se sentiu menosprezado. Ou como minoria. Então eu ainda acho que não é a B. Mas qualquer coisa a gente volta na B aqui, se for o caso. Letra C. Oportunidade de qualificação profissional em Miami. Ele não falou nada disso. Ele citou as pessoas lá, falou algumas profissões, mas ele não falou de oportunidade de qualificação. Ele só contou como que era na escola dele. Então, a letra C para mim está descartada. Letra D. Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Ó, a letra D, agora, né? Cenário da integração dos cubanos nos Estados Unidos. Vamos ver. Ao relatar suas vivências, o autor destaca o cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Na verdade, não é nos Estados Unidos, é só em Miami. Ele falou aqui, ó, que depois ele foi para Miami. Miami é o lugar mais próximo de Cuba, nos Estados Unidos. É aquela pontinha que aproxima mais de Cuba. E em Miami ele era a maioria. Ele não se sentia diferente. Aqui, se fosse para eu argumentar alguma coisa, eu ia falar que não era nos Estados Unidos inteiro, era em Miami. Mas ainda assim, não faz a letra D errada. Eu acho que a letra D ainda pode ser a resposta. E letra E. Ao relatar as vivências, o autor destaca na letra E o fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Ele não fala nada disso, né? A comunidade era cubana, nos Estados Unidos. Mas não falou de fortalecimento de elo também. Então a letra E está fora. Eu falei ficaria entre B e D. Prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos. Essa parte de prestígio está um pouco forçada, né? O menino não se sentia diferente porque ele estava em meio a pessoas que vieram de Cuba, que nem ele veio, igual ele veio. Então aqui a mais correta... Vai chover. A mais correta aqui é a letra D, apesar que ficaria melhor ainda se ele trocasse Estados Unidos por Miami. Mas ainda assim a letra B é a melhor opção aqui. Então, letra D, eu estou elegendo aqui como gabarito da questão 2. Lembrando que hoje é o primeiro dia depois da prova, ainda não temos um gabarito oficial. Mas acredito que é a letra D sim o gabarito. No próximo vídeo a gente continua com a questão 3, ainda de inglês. Até o próximo vídeo. Se você está gostando da correção, peço que curta os vídeos, se inscreva no canal e indique para amigos. Até mais.